E hoje nós vamos ver alguns elementos para a introdução. Amém? Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, onde estamos vendo sobre introdução, uma parte necessária de grande importância e que muitos erram. Por quê? Porque deixam para depois e quando veem, chegou a hora de pregar. Existe uma frase que você nunca poderá esquecer. Um sermão nunca estará pronto, mas sempre chegará a hora de pregá-lo. O que isso significa? Isso significa que, se tivéssemos mais um mês para preparo, nós nos prepararíamos mais um mês. Mas se tivéssemos mais um dia apenas, nos prepararíamos mais um dia. Mas a maioria das vezes ainda queremos fazer algo e o tempo acabou. Olhamos para o relógio e pensamos, só dá tempo de tomar banho, trocar de roupa e ir em direção ao compromisso. E o que fazer se ainda faltar algo para ser feito no sermão? Por isso, nunca deixe a introdução para caso dê para ser feito. E hoje nós vamos ver alguns elementos sugestivos para a introdução. Lembrando que na aula passada nós vimos as 3 partes da introdução. A parte 1, que tem a ver com chamar a atenção. A parte 2, que é normalmente onde se apresenta um tema ou onde a igreja passa a ter noção de para onde estamos caminhando. E a parte 3, que é a transição. Então hoje nós vamos ver alguns elementos sugestivos para a introdução. Esses elementos, eles compõem tanto a parte 1 quanto a parte 2. Aqui já não tem a ver com a parte 3 da introdução, porque a parte 3 é apenas uma transição, ok? Mas é a parte 1 que tem a ver com chamar a atenção e a parte 2 que tem a ver com apresentar o tema. Esses elementos aqui serão essenciais para você. E lembrando que são sugestivos, não são taxativos, não são exigências, são apenas sugestões. Se você seguir essas sugestões, você já estará indo bem. Mas pode ser que você tenha novas ideias, ou outras possibilidades, ou outras sugestões. Pode ser que essa lista para você seja maior. Possivelmente você tem outras ideias para se fazer na introdução. Talvez você vai fazer até uma espécie de uma brincadeira, de uma dinâmica. Você precisa conhecer a igreja que você vai pregar, sua capacidade, sua habilidade, o propósito, porque existem momentos que permitem coisas diferentes. Exemplo, se você vai pregar para jovens e você fizer uma dinâmica ali dentro da perspectiva jovem, vai ser legal, se você souber fazer. Eu não sou bom em dinâmica. Logo, eu não poderia abrir meu sermão dessa maneira, porque minha dinâmica seria tão sem graça que ao invés dela me ajudar, ela me atrapalharia. Dentro destes elementos, eu coloquei os 2 primeiros como perguntas e notícias, porque praticamente eu já te mencionei sobre eles. Então, só estou te dizendo, te refalando, ou melhor, te relembrando, que uma das formas que você tem de começar aquele gatilho inicial de chamar a atenção é com perguntas e com notícias. Mas hoje o meu foco não é falar dessas duas, mas eu preciso que você saiba que ela compõe este elemento. Perguntas normalmente são coisas menores, mais rápidas, que tem a ver com aquele gatilho inicial, aquela primeira pergunta que você faz e vai chamar a atenção. Então o propósito dela não é muito apresentar o tema, seria mais a parte 1 da introdução. A notícia, às vezes, é para chamar a atenção e às vezes para apresentar o tema, se a notícia estiver dentro do seu assunto, que é o tema. E lembrando que nós temos que ter cuidados com isso, porque eu não posso trazer uma notícia que não tem a ver com o tema. Ah, Fernando, vamos falar sobre
fé. E, de repente, eu quero trazer uma notícia que tem a ver com fé. Saiu no noticiário, por exemplo, alguém que tinha duas possibilidades. Estava em uma situação catastrófica e ele achou que não daria tempo dele atravessar. E ele não atravessou. E todo mundo fica sabendo que onde aquela pessoa estava desabou, mas depois que aconteceu, deu para perceber que ele poderia ter atravessado. Ou seja, foi uma questão de vida ou de morte, ter fé naquele momento que aquela pessoa conseguiria. É um caso hipotético aqui e que teria que ser algo que estaria muito ali na mentalidade do povo para que você mencionasse um exemplo desse. É lógico que tem que tomar muito cuidado da sensibilidade. Por exemplo, esse exemplo que eu te falei, se for uma questão que era apenas algo que iria trazer uma vitória de um jogo, de um campeonato, é uma coisa. Agora, se esse fato gerou a morte de alguém, aí a gente tem que tomar cuidado porque estamos mexendo em áreas sensíveis e precisamos ter zelo e cuidado. Tem que ter cuidado, tem que saber o que está fazendo. Por quê? Existe uma regra dentro do sermão que é o seguinte: você não pode abrir uma ferida que você não vai fechar. Então tem gente que gosta de ser muito emocional. Ele quer dizer, olha, se o seu pai te abandonou, se sua mãe te largou. Veja bem, você está tocando na ferida. Agora, você vai dar conta de curar essa ferida? Você vai tratar dela? Não, eu só falei só para chamar a atenção, para a pessoa me ouvir. Mas você abriu uma ferida. E agora? O que você vai oferecer? Você precisaria de entrar com a cura. Qual é a cura? Deus diz, ainda que a mãe deixe seus filhos, eu não te abandonarei. Então, por mais que talvez você sofreu um abandono por parte de pai ou por parte de mãe, aquele que é o Deus poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que é o seu pai, ele não te abandona. E ele não vai te abandonar. Veja bem, se você abre uma ferida, você precisa curá-la. Então toma cuidado com notícias, porque às vezes a notícia ela exige sensibilidade. Por exemplo, você está pregando por um público misto, tem adulto, homens, mulheres, jovens, crianças. E você vai falar de um caso de traição, como noticiário, talvez você está até pregando sobre família, e você ultrapassa o limite e fala alguns detalhes da cena. Você errou. Por quê? Tinha pessoas ali que não estariam prontas para ouvir aquelas palavras. Agora, Fernando, é um culto só de casais. Todo mundo que está me ouvindo sabe muito bem como que é o relacionamento entre um casal. Você tem um pouquinho mais de liberdade, mas ainda assim cuidado para não escandalizar os irmãos. Então, perguntas e notícias é algo que está mais tranquilo, já na mente de vocês. Mas o meu foco aqui agora é sobre o contexto e sobre ilustrações. O que é o contexto? É aquilo que já vimos sobre você abrir o campo de visão do texto. É como se você fizesse um sobrevoo aéreo sobre o texto e você observasse o que tem antes, o que tem depois, o que está acontecendo. Enquanto aquele autor está falando, o que está acontecendo aos arredores? Tem algo acontecendo? E é isso que nós vamos ver no contexto. Então, o contexto tem a ver com o texto, tanto em termos de época, de cultura, de história. Podemos incluir também acontecimentos. Via de regra é cultura e a história ou algo do texto, o contexto do texto ali antes e depois do texto ou a própria narrativa bíblica. Quando nós estamos falando de contexto do texto, já estamos falando da narrativa bíblica, mas eu vou acrescentar ela aqui porque alguns podem achar que não estamos
levando a Bíblia em consideração, mas a narrativa bíblica, ela entra sim como ponto principal no contexto. E como é começar com o contexto? E sim, a maioria que começa com o contexto normalmente tende a cometer alguns erros. Qual o erro? Eles focam muito num contexto, sem propósito, fica maçante, perde muito tempo, não tem uma direção, não tem um alvo, e quem ouve não quer nem saber de sermão expositivo nunca mais na vida. E sim, o contexto ele é normalmente no sermão expositivo. Lembrando que quando nós estamos falando sobre essas questões de introdução, é para todos os sermões, ok? Isso não pode ficar dúvida. Temática, para o textual e para o expositivo. Mas esse do contexto é para o expositivo. Por que, Fernando, é para o expositivo? Vamos lá. Imagine você ler um texto e você vai fazer uma introdução do contexto daquele texto. É como se você fizesse assim, igreja, vamos olhar para este texto, vamos estudar este texto com profundidade. Aí você faz a introdução com profundidade em cima do texto. Aí na hora que você começar a pregar, você fala, irmão, só que nós não vamos ficar nesse texto, não. Nós vamos estudar outros textos. A pergunta é, mas por que você estava entrando no contexto se você nem vai expor o texto? Se as divisões não vão ser do texto, se as aplicações não vão ser do texto. Seria uma espécie de ignorância. É algo que não poderíamos fazer de modo algum. Seria quase que uma manipulação ou seria quase que um engano, sabe? Porque veja bem, se eu me proponho a ler um texto e eu começo a entrar no contexto deste texto, isso significa que eu vou ficar naquele texto. Eu estou dizendo para a igreja, ó, esse texto é a base. Nós vamos destrinchar esse texto hoje. Eu estou dando o contexto desse texto para vocês entenderem toda a mensagem. E aí já tem que ter esse propósito. Qual contexto estamos? Me lembro de uma pregação que eu passei para uns alunos meus entenderem um pouco melhor sobre a pregação expositiva, como que ela é simples. E eu preguei como exemplo uma pregação do Hernán Dias Lopes, onde que ele fala, sai da janela. Uma pregação muito simples ali do jovem Eutico. Simples que eu falo, irmãos, no aspecto que você que está começando vai conseguir ouvir a mensagem e vai conseguir saber todos os elementos, de onde que ele tirou aquela ideia. E ele pega ali aquela cena do jovem Eutico na janela e tira dali lições. E com isso, ele faz uma introdução onde ele fala sobre Paulo passar a Macedônia. E é interessante porque quando você vai falar de um contexto como esse, e Paulo está pregando, e um jovem cai da janela, e por que ele cai da janela? Talvez você fale porque ele é alguém que está com muito sono, ou porque ele é alguém muito despercebido, ou talvez você vai pensar assim, não, porque Paulo demorou muito a pregar. Chegamos no ponto. Por que Paulo demorou muito a pregar? Porque Paulo é um cara que não tem compromisso com horário? Porque ele não tem noção de pregação e ele cometeu o erro de extrapolar o tempo? Será que a pregação de Paulo é ruim? Ele não tem noção do tempo? Ou Paulo é alguém que não respeita nada? Nenhuma das opções. Por isso que o contexto é importante. Se você entra com este contexto, de onde Paulo está, para onde ele está indo, e como que ele passa durante um trajeto de viagem em um local, e ele tem pouco tempo, e ele quer aproveitar o máximo do tempo para instruir uma igreja que, se não me engano, ele já tinha implantado, ou essa igreja já recebia direções dele, aí eu não lembro certinho do contexto, por isso que tem que estudar. Então, se eu fosse pregar hoje neste texto, eu nunca preguei nesse texto, tá bom, irmãos? Só para vocês entenderem, senão eu saberia o contexto. Por isso que tem que estudar. Eu não sei, eu tenho que saber, eu tenho que entender que eu não sei, eu estou te dando aqui ideia de como seria isso. Mas Paulo está de viagem e ele está passando e ele tem pouco tempo. Olha o contexto fazendo diferença na mensagem. Porque se Paulo tem pouco tempo, tem uma mensagem de grande importância, ele virou à noite pregando. E todo mundo queria que ele virasse à noite pregando.
Paulo não está vivo, então não adianta você desejar ouvi-lo hoje, a não ser por meio dos seus escritos e de suas cartas. Mas digamos que o apóstolo Paulo estivesse vivo e ele estivesse passando, e ele fosse passar 2 dias na sua cidade, e ele passasse na sua igreja. Vocês dariam só 20 minutos para ele pregar? pior que eu fiz uma pergunta que não deveria, né? Tem igreja que não vai dar nem uns 20 minutos para ele pregar. Não daria, né? Eu não posso simular ele presente. Ele não está presente. Não daria. Tem igreja que não daria os 20 minutos para o Paulo pregar. Iria colocar louvor, iria chamar artista, iria aproveitar a presença do Paulo, ia chamar algum famoso, ia chamar a televisão. A Paulo ia ter uns 10 a 15 minutos. Mas se for uma igreja voltada para a palavra, eles iriam querer que ele pregasse de manhã, eles iam fazer almoço na igreja, queria que ele pregasse à tarde, à noite, ia fazer vigília, ia entrar para a madrugada dentro. Eu sei que o mundo não ia querer isso. Mas e você? Estudante de homilética, se preparando para ser um pregador, uma pregadora, ou já é um pregador, uma pregadora, como seria aprender com o apóstolo Paulo sobre a mensagem de Deus? Extraordinário. Iríamos aproveitar essa oportunidade? Ou não? Ou iria estar sentindo falta do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, do YouTube? Nós temos que repensar nossos conceitos também como pregadores. Mas enfim, você entrou no contexto do texto, é como se você fincasse um texto num pedestal e dissesse: estamos ancorados, vamos ficar por aqui. E com isso, a igreja entende que do início ao fim estamos nos propondo a nos manter naquele texto. Por isso, o contexto normalmente é usado para o sermão expositivo. Mas aí eu tenho que abrir aspas. Se nós estivermos no sermão temático em que cada divisão é um texto diferente, em cada divisão não é um texto diferente, na hora que eu chegar naquela divisão, eu posso falar o contexto daquele texto? Pode e até deve pregar dentro da realidade do texto. É quando eu chamo que é um sermão temático expositivo. É um sermão temático com vários sermõezinhos expositivos. Tá joia? E pode, e não vou falar que deve porque não dá tempo, mas pode. Você tendo tempo, usando ali dentro do tempo disponível, pode sim. Este contexto que eu te apresentei sobre o apóstolo Paulo, ele é um contexto da narrativa bíblica, um contexto do próprio texto, que pode ser visto em outros livros. Okay? Então, seria algo que poderíamos ver nos próprios relatos bíblicos. Poderíamos, talvez, ter acesso aí aos acontecimentos da época e saber disso também. Existe o contexto que é o cultural ou o histórico. Neste caso, normalmente estamos falando de algo que não vemos nas Sagradas Escrituras. Como seria isso? Você vai pregar um texto em que você tem uma fonte segura de qual que era o contexto daquela questão naquela época e você quer incluir para melhor entendimento. Então, por meio de pesquisa teológica, de livros que te dão suprimentos para essas informações, você se sente confiante, seguro para apresentar. Só que você não apresenta, neste caso, como uma verdade. A verdade é a verdade bíblica. Você encontrou alguma informação que, por mais que é segura, não está na Bíblia, você não fala que é. Aí, normalmente, é onde você vai expor que é analisando a história, ou, segundo algumas pessoas que estudaram o contexto, ou segundo alguns historiadores bíblicos, segundo alguns teólogos, segundo alguns comentaristas, coisa que eu gosto de evitar um pouco. Ou você pode usar termos genéricos com menos peso. Por exemplo, você não quer falar que é teólogo, não quer falar que é comentarista, que eu também não gosto de ficar usando esses termos. Você pode dizer o seguinte: é possível que... Ou seja, você não está dizendo que é. Aí vamos dizer que você estudou e você acha que é aquilo. Você pode dizer,
eu penso que neste tempo as coisas estavam acontecendo dessa maneira. Ou você pode dizer, eu imagino que estava acontecendo isso e isso. Ou, com base nas informações que eu consegui a respeito desta época, eu percebi que estava acontecendo desse fato, isso, aquilo e aquilo outro. Então você não está dizendo para a igreja, você não está dizendo assim, é uma verdade. Por que isso é bom? Primeiro que você não vai escandalizar ninguém. Pode ser que alguém tenha informação verdadeira melhor do que você, porque estudou ou porque tem alguma formação específica. E você também está livre dessa responsabilidade, pois você não disse que era. Por isso que o apóstolo Paulo, quando vai escrever algumas de suas cartas, existe um momento que ele diz assim diz o Senhor. Ou seja, não tem dúvida, não tem erro, não tem questionamento. Mas em outros momentos ele diz assim diz eu, e não o Senhor. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, eu não tenho uma direção específica de Deus para este caso. Mas eu, dentro do meu conhecimento, dentro da minha direção, eu estou dando minha opinião a respeito deste e deste fato. Hoje, nós já temos essa noção da força bíblica em que, mesmo aquilo que Paulo dizia que era ele que estava dizendo e não o Senhor, temos por crédito ter sido debaixo da direção do Espírito Santo e damos um crédito de inspirado por Deus, onde damos o mesmo valor da palavra no total mesmo, ok? Mas eu, mero Fernando, e você, ok? Você pode dizer termos em que não vai sobrecarregar de responsabilidade. E assim, você passa o recado, passa a mensagem, todo mundo entende do mesmo jeito, você não fica como arrogante e você está livre de alguns problemas relacionados a isso, caso você de fato tenha errado, tá joia? Mas só caso isso tenha acontecido. Vamos falar agora um pouquinho sobre ilustrações. Ilustrações é algo que você pode usar na introdução, mas contudo, nós ainda temos um momento específico para falar de ilustrações no geral. Ilustrações você pode usar o tempo inteiro. Você está expondo um tópico e quer explicar melhor aquele tópico, se tiver uma ilustração propícia, você pode usá-la. A ilustração, você pode usar ela na conclusão também, ou você pode usá-la na introdução, que é este caso aqui. E aqui nós temos duas possibilidades de ilustração. E isso pode mudar a sua vida. Por quê? Nós temos uma ilustração que só vai cumprir um propósito. Que é o propósito que? Ou de apresentar o tema, ou de chamar a atenção, ou de chamar a atenção e apresentar o tema ao mesmo tempo. Já está ótimo, já está bom. Mas nós temos uma ilustração, que é o que eu chamo de ilustração guia. Que é isso? É uma ilustração que vai guiar o seu sermão em todo o momento. Ou seja, você vai contar ela na introdução e vai, como se fosse fatiar essa ilustração a ponto de que em cada momento do sermão você vai estar lembrando dela de novo. Cada momento. Quando você for concluir, você vai retomar de novo a ilustração. Deixa eu te exemplificar com um texto que já tem uma ilustração própria. Vai ficar mais fácil você entender. João capítulo 15 vai falar sobre a videira. Qual que é a ilustração para explicar aquela verdade? Jesus escolheu a ilustração. Neste caso, não dá para você ficar escolhendo outra, ok? Você poderia até escolher uma ilustração ali só para começar o sermão, só para dizer, olha, irmãos, eu percebi que... vou te contar uma ilustração. Que, na verdade, eu preguei nesse texto. Mas veja bem, o que eu vou te contar aqui agora como ilustração, para começar um texto que já tem ilustração, foi porque aconteceu algo específico comigo.
que é o seguinte. Eu vou te contar aqui, não como se eu estivesse pregando. Eu tive um sonho em um local onde, neste sonho, eu estava em um local que eu morava na roça, e eu me lembro bem que não ia carro até minha casa, mas o carro vinha até em cima, no topo do morro, e lá tinha um virador. Virador é o seguinte, é onde acaba a estrada e tem uma área um pouquinho maior para os carros virar e voltar. Não tem como ir para lugar nenhum mais, só tem que voltar. É como se fosse uma rua, vai e volta, e lá no final tivesse uma área para os carros virarem. E nesse lugar que fizeram para os carros virar, teve um barranco. Tiveram que escavar, porque lá era morro, para fazer essa área. Em cima deste barranco tinha uma árvore, e essa árvore existia lá. Então, esse cenário todo que eu te contei é um cenário que existia lá nesse local. Eu morava lá, eu vivia lá. Só que depois que eu mudei de lá, um certo tempo, eu tive um sonho em que eu estava olhando para aquele morro, para aquele barranco, e tinha uma árvore onde ela era toda verde, porém tinha um galho que estava seco. E eu percebi que aquele galho seco era eu. Um galho que não tinha mais vida, que não dava mais folha, que não dava mais fruto, que não dava mais nada. Estava pronto para ser arrancado e queimado e jogado fora. Então eu contei o meu sonho, o impacto que aquilo teve para mim, ou seja, porque eu já estou querendo transmitir esse impacto para a pessoa. Por mais que aquilo aconteceu comigo, eu quero que a pessoa saia da minha mensagem não querendo de modo algum ser um galho seco. Um galho que está fora da árvore, que no caso de João 15, é um galho que está fora da videira. E aí, o próprio texto já tem uma ilustração, que é a videira. Ok? No meu caso, eu contei uma ilustração, não para ser como guia, embora eu vou relembrando dessa ilustração em alguns momentos. Por exemplo, eu não vou chegar lá na minha conclusão e perder a oportunidade de chamar atenção sobre aquele galho seco. Por exemplo, que ninguém deveria ser aquele galho seco. Ou você vai querer ser aquele galho seco, que naquele tempo eu entendi que era eu, mas hoje pode ser que seja você. Então, eu tenho que armazenar essas informações. Eu não posso jogar uma ilustração na introdução e abandonar lá. Ah, não, cumpri o meu papel. O Fernando falou que era para chamar atenção, que era para anunciar o tema. Não! Se ela é possível caminhar com ela, caminhe com ela. Então vamos lá. João capítulo 15 vai falar da videira e vai falar que Jesus é a videira verdadeira e que aquele que está nele, ou seja, os galhos que estão ali e que dão frutos, serão podados e darão mais frutos ainda. Mas aqueles que não dão frutos serão arrancados e queimados. Aí quando você estuda sobre a videira, você vai entender que a videira, os galhos dela não servem para fazer móveis, não serve para fazer mais nada, só serve para queimar. É importante você conhecer o objeto da ilustração. Então, veja bem, ali tem uma ilustração própria. Quando você começar a pregar e dizer que devemos estar na videira, ou seja, assim como todo galho, porque no caso da ilustração da videira, o tronco é Jesus e os galhos somos nós. Então nós não somos folhas, nós não somos flores, nós somos galhos. E nós, eu e você, é que damos flores, é que damos frutos, é que produzimos. Só que nós só produzimos se estivermos em Cristo. Então digamos que você vai pregar e a sua primeira parte é você dizer: precisamos estar em Cristo Jesus. Ou seja, somente aqueles que estão em Cristo Jesus têm vida. E aí você vai lembrar o quê? Você vai retomar a ilustração inicial, que é somente os galhos que estão na videira. Aí você pode dizer assim, ó, assim como um galho de qualquer árvore só dá fruto se ele estiver no tronco, e no caso do exemplo nosso, o galho da videira só dá uvas se estiver no tronco. Não existe na história um galho que, estando fora do tronco, dê frutos.
Não existe. Isso nunca existiu e nunca vai existir. Pode existir um galho que está com fruto, é arrancado já estando com fruto, mas o fruto já começa a morrer imediatamente. Então, nós aprendemos que precisamos estar em Cristo. Ok? E aí você relembra a ilustração que você contou no início, que é da videira e do tronco. É só dar frutos quem está em Cristo. Aí você vai lembrar que isso. Quem dá frutos, ele poda. Aí tá entrando o quê? Eu e você, por mais que esteja produzindo, por mais que estejamos trabalhando, vamos sofrer algumas podas. Deus vai trabalhar algumas coisas nas nossas vidas, para aumentar nossa fé, para aumentar a nossa produção, para eliminar pecados, para eliminar sujeiras. Então sim, eu e você, que servem a Deus, que pregamos a palavra, Deus vai nos podar. E a poda também é dolorida, mas tem propósito, produzir mais frutos. Aí retoma a ilustração. É por isso que todo plantio existe um processo de poda. Quem sabe cuidar ali da planta sabe a época de podar, como que poda para também não matar, porque a poda tem um propósito de eliminar coisas que estão atrapalhando e aumentar a produção. Assim é na videira. Existe um processo de poda dos galhos da forma certinha para que ela aumente a produção. E assim sou eu e sou você. Por mais que estejamos alicerçados ou estamos na videira, estamos em Cristo, estamos dando fruto, também seremos podados. Vamos sofrer algumas podas. Eu não sei o que Deus vai podar na sua vida. Talvez para você ser um bom pregador e uma boa pregadora, Deus vai dar uma poda no orgulho. Deus vai dar uma poda na soberba. Deus pode estar podando algo, mas tudo para a sua edificação. Talvez neste momento você nem está trabalhando porque Deus queria que você tivesse tempo de fazer esse curso. Pode ser que algum projeto seu deu errado porque Deus está te preparando para o ministério. Pode ser que você está sofrendo algumas consequências, ou no casamento, ou na família, para aprender, gerar testemunho e poder ajudar pessoas. Porque tudo tem propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós acreditamos que tudo que acontece conosco, Deus tem um propósito. Amém? E quando Deus nos poda, não é para matar, é para que produzamos mais frutos. Ah, mas se você tiver como aquele galho que não está dando fruto nenhum, temos um problema. Pode ser que chegue a hora de você ser cortado fora. Assim como quando tem uma vide, uma videira, e o agricultor olha para ela e percebe que tem um galho que não produziu fruto nenhum. Ele não vai deixar aquele galho atrapalhando a videira. Ele vai cortar esse galho e pôr fogo nele, para que não atrapalhe o resto do plantio. Assim também sou eu e sou você. Se nós estivermos sendo como uma semente podre dentro do reino de Deus, alguém que ao invés de produzir frutos está atrapalhando as pessoas a produzirem frutos, Deus, após ter dado um tempo para que nós possamos passar pelo processo de conserto, de poda, de frutificação, nós poderemos ser eliminados e arrancados. E eu não quero nunca que isso seja o seu caso, pois estes serão arrancados e queimados. Percebeu que a ilustração está nos acompanhando em cada momento? Ah, Fernando, mas você falou daquele caso seu. E aquele caso seu daria para acompanhar? Olha, eu poderia acompanhar, e neste caso da videira, eu já tenho uma ilustração própria que o próprio texto me forneceu. Então eu vou acompanhar com a própria ilustração do texto. Mas só para você entender, digamos que eu fosse usar aquela ilustração minha e que aquele texto não tivesse ali a ilustração própria. Então, quando eu fosse falar sobre quem está no tronco e está se alimentando do tronco, tem vida, ou seja, tem galhos que não estão mais circulando nutrientes nele, ele não está nem oferecendo nada e nem recebendo. Ele está ali, mas está morto. Então eu poderia, naquele momento, falar para pessoas que estão na igreja,
mas estão inativos. Eles têm número, só não têm vida. E eu posso falar, por exemplo, sobre a questão da condenação, quando eu falar, olha, algum momento alguém vai derrubar aquele galho para fazer lenha. Ou a simples fraqueza que aquele galho vai começar a ter quando vier uma tempestade, uma ventania ou algum acontecimento, ele vai quebrar e vai cair. E já vai ficar totalmente desligado do tronco, ainda mais sem vida e sem proteção. E logo alguém vai pegar aquele galho e vai levá-lo para ser queimado no fogo. Na minha região, isso era o que acontecia, pois não perdíamos oportunidades. Achou um galho perto de casa, era lenha, não era fogão a gás. Hoje, né, temos panela elétrica. Não, era tudo a lenha mesmo. Por isso essa ilustração, ela é perfeita naqueles tempos. Hoje, você estaria procurando por um botijão de gás ou por uma energia, uma bateria elétrica para sustentar a sua casa. Mas nós temos que entender o contexto naquele momento em que as coisas aconteceram, em que lenha é usada para fogo sempre, ok? Ah, Fernando, mas existe lenha que é usada para móveis. Não é o caso da árvore que eu vi e nem é o caso da videira. Tá joia? Então, a ilustração guia é essa ilustração que vai te acompanhar. Fernando, eu quero pregar sobre o novo nascimento. Aí você vai usar como ilustração uma criança que nasceu. Vamos lá, olha só. Vamos pegar aqui uma ilustração da criança que nasceu. Criança. Digamos que estamos em João capítulo 3, falando sobre o novo nascimento. O que uma criança tem que também tem a ver com o novo nascimento? Primeiro, ela precisa nascer. No caso do novo nascimento, precisa nascer de novo, nascer do Espírito. Mas, ou seja, a primeira etapa é nascer mesmo. A segunda etapa, só nasceu, tá bom? Não, tem que aprender a dar os primeiros passos. Então, eu vou colocar primeiro passos, mas seriam os primeiros aprendizados. Ou seja, quem nasceu de novo precisa de discipulado. Alguém que vai ensinar o novo convertido a falar, alguém que vai ensinar o novo convertido a andar. Onde que ele pode andar? O que ele pode fazer? Alguém que vai ensinar o novo convertido a trabalhar. Ou seja, alguém nasceu de novo dentro da nossa igreja como se uma criança nascesse dentro de uma família. Precisamos cuidar. Não basta dar a certidão de nascimento e dizer, pronto, você nasceu de novo. Porque tem crianças que nascem e, se não são cuidadas, morrem. E dentro da igreja tem pessoas que nascem de novo e acabam morrendo. Por quê? Porque elas não nasceram de verdade? Depende da sua teologia para interpretar isso, mas pode ser que nós, que deveríamos estar cuidando dos fracos na fé, dos neófitos na fé, nós estamos matando ou estamos abandonando. Então perceba que se eu usei uma ilustração de uma criança para falar do novo nascimento, eu já estou praticamente retirando meus tópicos da criança. Só que ela só está me guiando. A minha pregação não é a criança, a minha pregação é o evangelho. Só o que uma criança tem com relação ao que a Bíblia me ensina. Fernando, você falou que a criança precisa aprender a andar. E você falou que na igreja as pessoas precisam fazer discipulados. Fazer discipulados é bíblico ou não? É lógico que é. Jesus, suas últimas palavras foi: ide e fazei discípulos, ensinando, batizando. Conseguiu entender? Não é que a ilustração vai virar sua pregação. Nunca pode. Você nunca pode, não. A ilustração está me dando essa direção, eu vou pregar isso. Não, se você não tem isso na Bíblia, não serve. A ilustração é só um guia, só uma direção que vai ficar na memória das pessoas. Ah, a criança cresceu, aprendeu a falar, a criança agora anda, virou doutora, ela estudou. Acabou então? Não. Quem aprendeu, agora é hora de ensinar. Então a criança que naquele tempo foi discipulada, que agora atingiu uma maturidade na fé, ela vai cumprir o chamado, cumprir o ministério. Ela vai o quê? Ensinar. Assim como ela foi ensinada, agora é a vez dela. Aquilo que ela recebeu, agora ela vai dar. Por isso que primeiro recebemos, depois damos. Eu aprendi. Eu fui abençoada pela homilética. Eu sou alguém que jamais poderia ser visto como um pregador. Nascido na roça, naquele lugar que eu te falei, sem energia elétrica, sem televisão, sem rádio. Morto de vergonha.
para responder chamada na escola, eu quase morri. Eu mesmo não acredito o que eu faço hoje. Mas é mérito meu? Não, é graça de Deus. Deus me deu oportunidade, me deu graça, e eu aproveitei e sou muito grato a Deus. E hoje Deus está te dando essa oportunidade. Olha só, você está tendo a oportunidade de aprender a pregar de uma forma saudável e correta. Não estou falando que você vai ser um excelente pregador, um excelente pregador. Mas eu estou te dando uma base aqui para ser alicerçado, para não passar vergonha, para não fazer mal feito e para não envergonhar o Evangelho de Deus. Amém? Vamos continuar caminhando firmes em nome de Jesus. Percebeu que aqui eu usei uma ilustração de uma criança, mas todas essas verdades que eu tirei da criança vai ter que ser vista no texto. O próprio Jesus disse, tem que nascer de novo. Ou seja, assim como a criança, para ela ser alguém, ela tem que nascer. Dentro do reino de Deus, você tem que nascer no espiritual. Você nasceu, assim como uma criança precisa aprender, agora você tem que aprender. Por isso que chama nascer de novo. Você vai apagar tudo. Você vai deixar o evangelho agora te moldar. Você vai ser ensinado num novo padrão, numa nova escola, com a nova mentalidade, com um novo modo de agir. Você tem que estar disposto a compreender que você não sabe nada. Porque existiram muitas pessoas que chegaram no reino de Deus querendo oportunidade, mas sem querer abrir mão da mente, do coração. Por exemplo, existe alguém que quis receber dom de imposição de mãos. Aí você fala, excelente coisa almejaste? Não, mas tinha propósito maligno. Sabe o que os apóstolos disseram? Você não tem parte neste ministério. Você não pode comprar. Na verdade, até amaldiçoaram ele. Se não me engano, é Elimas. Não, esqueci o nome. Tá lá em Atos, tá bom? Não consegui lembrar o nome, não. Tem hora que foge. Mas tá bom. Perceberam essa questão da ilustração guia? Mas perceberam também que às vezes a ilustração é só para chamar a atenção? É só para dizer, olha, que coisa maravilhosa. Pode ser que você vai pregar sobre o novo nascimento e você quer usar a ilustração de uma criança só para chamar a atenção. Por exemplo, você vai pregar sobre o novo nascimento e você começa o seguinte. Se tem uma coisa que normalmente me deixa até sensível, é quando eu vejo um bebezinho que acabou de nascer. Como é bom ir visitar as mães nas suas primeiras semanas. Aquele pacotinho tão pequenininho, parece até de brinquedo. Você gosta de ver uma criança? Você já teve a oportunidade de lidar com um bebezinho? E abre aspas aqui. Neste momento, as mães estão lembrando dos bebezinhos. Os pais se lembram lá dos bebezinhos que tiveram. Os irmãos vão lembrar de quando o irmãozinho mais novo nasceu. Tem uns que nunca viram um bebezinho. Como que é? Será que é boneca? As menininhas vão até pensar que é uma boneca. Agora fecha aspas. Nessa noite, nós estamos diante de um texto que fala de algo extraordinário, que é nascer. Porém, assim como é maravilhoso, assim como tem festa, assim como comemoramos quando o bebezinho nasce, no reino de Deus também é uma grande comemoração quando alguém nasce de novo no mundo espiritual, quando alguém nasce do Espírito, quando alguém agora tem o seu nome escrito no livro da vida. Não é apenas o nome agora escrito e registrado no cartório. Não é um CPF no cartório, mas agora é como se fosse um CPF escrito lá no livro da vida. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. E nessa noite nós vamos ver um texto que fala sobre o novo nascimento. E como é bom poder ter alguém nascendo de novo no nosso meio. E nessa noite, irmãos, nós vamos ver 3 verdades sobre o novo nascimento apresentados no Evangelho de João, capítulo 3. Abram comigo e veja a primeira verdade. Viu que neste caso eu usei a ilustração de uma criança, de um bebezinho, só para chamar a atenção, para apresentar o tema. Viu que eu apresentei o tema? Tem a ver com nascimento, tem a ver com alguém novo chegando, com comemoração, com alegria. Por mais que neste caso aqui que eu citei não vai ser guia, eu não vou ficar acompanhando o sermão, mesmo assim,
ainda que não seja guia, eu posso retomar, tá bom? Eu posso retomar, Fernando. Não usei como guia. O que eu faço? Abandono? Talvez você não queira mais voltar na ilustração, mas o ideal é que você feche. A ilustração ela é bom, ela serve como uma amarração. Iniciei. O ideal é que seja uma ilustração que sirva para começar, para acompanhar os tópicos e para encerrar. Fernando, mas eu só comecei e abandonei a ilustração. Pode ser que no final seja um bom momento de você dar uma retomada nela. Por exemplo, digamos que você quer chamar a atenção da igreja. É coisa muito simples, eu vou te citar um exemplo. Você quer chamar a atenção para a igreja para a recepção dos novos convertidos. Daqueles que nasceram de novo. Você pode simplesmente dizer assim como quando um bebê surge no nosso meio, recebemos tão bem, com festas, com doações, com roupas novas, assim também devemos receber aqueles que nascem de novo no reino de Deus, com roupas novas, com presentes, com saudações de boas-vindas, com acolhimento, com oração, com ajuda, com cuidado. Viu? Só lembrei, assim como, faça isso. Isso faz um link na memória, porque quando você contou a ilustração no início, a pessoa criou uma memória. Cada um viu uma cena diferente. Tem gente que viu o seu filho, tem gente que lembra de alguma ação específica, e aquilo criou um filme, só que esse filme começou a apagar, porque parece que você abandonou ele. Aí quando você diz assim como, quando aquela criança surge, nós abençoamos ela, aí a pessoa retoma a ideia. Ela dando roupa, ela fazendo isso, ela correndo para o médico para cuidar. Aí a sua aplicação ela vem com peso. Por quê? A pessoa, é mesmo? Tem tantos novos na igreja e nós estamos querendo matá-los, mas eles são novos. Eles não sabem andar ainda. Nós é que temos que dar remédio para eles. Nós não temos que reclamar do jeito que eles estão falando, porque é nós que temos que ensiná-los a falar. Meu Deus, eu tô reclamando da roupa da irmã que ela tá mal vestida e eu não fiz uma doação de roupa para ela. Porque é isso, irmãos. Olha só, e não é assim. Chega alguém novo e a gente fala, diz que é convertido. Quantas histórias eu já escutei de pessoas que converteram, não queriam ir na igreja porque não tinham roupa adequada. Mas será que nós não deveríamos, assim como uma criança que nasceu, nós fazemos doações de roupinhas porque ela chegou nu. Assim também é alguém que acabou de entrar no reino de Deus. Ela está nua, ela está sem vestimentas, ela está sem proteção, ela está sem direção. E aí você fala, cadê sua Bíblia, crente? Mas você não perguntou, você tem? Você quer? Porque a criancinha a gente não fala, cadê sua jaqueta, criança? Cadê sua blusa de frio? Não, a gente pergunta, a gente providencia. Porque a gente entende que ela não tem. Então veja que o poder que tem a ilustração é o poder de ser claro, porque alguém vai ir para casa e vai esquecer seu sermão, mas ninguém vai esquecer da criança. Ninguém vai esquecer daquele galho de árvore. Inclusive, deixa eu te contar algo. Isso me surpreendeu, tá, irmão? Se não é mérito meu. Passou-se 5 anos. Estava tendo um evento na minha igreja e eu sento em uma mesa. Um aluno meu está lá e uma mulher, ela disse, eu vim nessa igreja um dia, eu já vim nessa igreja uma vez. E é você que pregou. Eu pensei assim, ela está enganada. Eu só prego aqui a cada 4 meses e deve ter muito tempo que eu não prego. Aí ela falou, é você. Só que eu deixei. Falei, ela está enganada. Aí ela falou assim, você pregou sobre o morro. Aí ela foi e falou, né, a árvore, o nome da árvore. Na verdade, ela falou errada, mas foi por não raciocinar na hora. Ela falou figueira. Eu falei, sobre a videira. E ela lembrou, contou toda a história do lugar que eu morava. Ela não lembrava nem o nome da árvore direito. Ela sabia que era uma árvore, ela não sabia nem se era figueira, videira, o que que era. Mas ela lembrou o quê? Da ilustração. Porque na hora que eu contei a ilustração, eu desenhei na cabeça dela aquele lugar, aquela árvore com aquele galho. Possivelmente ela viu. E quando você vê na sua mente, fica ali armazenado. Quem te ouvir pregando sobre o novo nascimento e conseguir lembrar das questões da criança, vai lembrar das questões do novo nascimento.
Quem te viu pregando sobre a videira, sobre o galho, vendo o galho sendo arrancado, vendo o galho sendo queimado, a pessoa imagina a cena mesmo do fogo, daquele galho só subindo labareda e cinza. E ele, eu não quero ser isso. Daqui 10 anos essa pessoa pode ser que esteja no mundo por algum motivo. E de repente ela vê uma fogueira. Quando ela vê uma fogueira, ela vê um galho. Quando ela vê um galho, ela lembra do seu sermão. E ela lembra, se eu não estiver na videira, eu sou um galho seco que só serve para lenha. E eu vou morrer queimado. Quem não está em Cristo não tem vida. E pode ser que o seu sermão vai ter um efeito 10 anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois. Eu sei que talvez você não está conseguindo compreender a grandeza do que eu estou te dizendo, mas é profundo e é sério e vale a pena investir. Se você conseguir usar boas ilustrações, empregá-las de forma correta, sua realidade no ministério da pregação vai ser transformada. Só que isso é construir em longo prazo. Se você simplesmente chega, irmãos, hoje vocês vão receber algo na vida de vocês. Levanta a mão aí quem quer receber e vai dando glória. Levanta aí, só quem acredita, põe a mão para receber, que eu vou liberar agora. É 1, é 2, é 3. Quem quer recebe! Movimento não dura 10 anos. Movimento não dura 5 anos. E desculpa eu ter feito isso. Eu quero te lembrar que eu acredito nos dons do Espírito Santo. Eu sou pentecostal. Tá? Eu sou fruto da Assembleia de Deus. Hoje eu estou na Igreja Presbiteriana Renovada. E meu coração ainda está muito na Assembleia. E eu dou aula para alunos de diversas denominações. O seminário que eu dou aula na cadeira de homilética é um seminário batista de 40 anos de existência, mais de 40 anos de existência. É seminário sério, é igreja séria. Então veja bem, irmãos, o que eu estou ensinando para vocês são tesouros escondidos. Faça bom proveito, não desperdiça não. Sugue essas informações, vivam elas, não esqueça, use ilustrações no seu sermão. E na próxima aula eu vou falar sobre antitese e pré-tese. É uma outra forma de você começar o sermão, porém uma forma um pouco mais atípica, que pode ser de grande importância para você, para o seu ministério e para alguns propósitos específicos. Não vou te dizer que sempre daria para usar, mas às vezes pode ser algo transformador. E se você está querendo experimentar algo novo, pode ser que a antitese e a pré-tese, principalmente a pré-tese, pode ser o que você estava querendo aprender. Te vejo na próxima aula. Se Deus permitir, se Deus quiser. E eu espero que até lá você não tenha esquecido da ilustração. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. E vamos ser um galho que está bem firmado na videira. Possamos dar muitos frutos, principalmente com o propósito que Deus nos escolheu, que é pregar e anunciar o Evangelho de Deus. Que nós possamos pregar a palavra de Deus com autoridade, com zelo, com sabedoria e com graça. Tudo para a glória do nosso Deus. Pai, eu te peço e te agradeço. Deus, nos dê boas ilustrações, nos dê direção, Deus, toda vez que formos pregar. Pai, sabemos que o teu Filho amado sempre usava ilustrações extraordinárias. E lembramos das suas mensagens pelas ilustrações. Jesus é quem nos ensinou a usar ilustrações. E eu te peço, Deus, graça e sabedoria para que nós também possamos usar da maneira correta, no momento correto, para produzir os frutos que o Senhor deseja.
Pai, que eu, este aluno, esta aluna, nunca sejamos um galho seco, que nós sempre possamos dar frutos e que nós sempre tenhamos vida, sempre estejamos verdes, firmes, e que ainda que sejamos podados para dar mais frutos, que nós possamos ter mais vida ainda e dar mais frutos ainda. Pai, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.